Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui dando continuidade aos nossos encontros online da série Educar Hoje, ainda sobre a temática angústia nossa de cada dia em relação a filhos, sobrinhos, netos, crianças em geral que convivem conosco. É isso aí. E aí, hoje que nós vamos falar, né, Claudinha? A sugestão foi sua, agora você assume. Nós vamos, uma angústia muito grande existem os pais, principalmente na primeira escolha das escolas, né, para os filhos. Não é só na primeira, né? Mas a primeira os pais eles são mais... A angústia é maior. É maior, aí eles estão mais dispostos, né, a ir a campo, né, e ver o que existe em relação às escolas. Perguntam para a gente, muitos no programa de rádio, e-mails, né? Como escolher a escola, né? E a gente vai dar aqui algumas opiniões divergentes. Não, algumas são bastante convergentes. Né? Eu acho que a questão de escolher a escola, bom, primeiro que nós temos um problema ao falar sobre isso, já que nós pregamos uma educação. É um problema bem difícil, porque eu pessoalmente não concordo com 99% das escolas vigentes, né? Então, eu não tenho filhos, então não tive esse problema de escolher a escola. Talvez eu não pusesse em escola, eu seguisse o caminho da desescolarização, que é uma das propostas contemporâneas aí. Mas, para seguir esse caminho, também há que se ter uma infraestrutura, há que se ter uma dedicação, não é simplesmente deixar a criança fora da escola. Né? Tem um trabalho razoável. Razoável, exatamente. Então, a pessoa tem que ter uma estrutura, um tempo, um conhecimento, uma dedicação, né? Enfim. Mas assim, as escolas, elas em geral, elas são castradoras, o modelo vigente da educação tradicional não condiz com aquilo que nós achamos que deveria ser a escola, um lugar de livre aprendizagem, de autonomia, de desenvolvimento de potencialidades, de gestão democrática, enfim, tudo aquilo que a gente vive pregando aqui. E como é que resolver esse conflito? Quer dizer, os pais que têm essa concepção de escola, onde colocar os filhos? E os pais que também não têm, né, que estão mais ou menos satisfeitos, mas nem totalmente com a escola tradicional, como escolher essa escola? Essa é uma das questões fundamentais, né, que pega todo mundo. Então começa a mãe falando. Eu tenho 4 filhos e essa situação foi bastante complicada para mim, mas enfim. Então, quando a gente fala em educação, existem dificuldades a gente entender o que a escola está oferecendo para a família, né? Então, eu acho que no caso de querer que haja uma educação formal, nos moldes que se apresentam, eu acho que a escola tem que parecer o máximo possível com a vida da família, né? Então, se a família é uma família muito exigente, muito rigorosa, a escola pode continuar esse discurso. Não é a nossa linha, né, de entendimento de educação, como a Dora falou. Entretanto, se a criança ela tem uma liberdade em casa de poder argumentar, de questionar, e ela vai para uma escola muito tradicional, com certeza ela vai ser infeliz e vai causar problemas aí para todo mundo. Então, existem escolas alternativas que estão aí surgindo. Então, é importante que os pais visitem as escolas, queiram saber qual é o projeto, apesar de saber que muitas escolas vendem o discurso que os pais querem ouvir. Então, acho que é importante a gente ter cuidado e saber também de pessoas que têm os filhos lá, né, o depoimento dessas pessoas, quer dizer, que vivenciam esse ambiente escolar para poder você ter uma opção um pouco mais razoável, né? Então, essa é uma coisa a se falar. Outra questão que é importante é levar os filhos, né? E respeitar a opinião deles, né? Às vezes a criança tem uma empatia com o lugar, né? Se sente bem, se sente à vontade. A criança ela tem uma verdade interna que ela observa quando quem acolhe é sincero, né? Então isso é uma coisa importante também. Eu tenho uma experiência a narrar nesse sentido pessoal, que aqui o nosso encontro permite essa pessoalidade, né? De que a minha mãe fez isso conosco, né? Depois de eu ter tido uma experiência, eu e meu irmão termos tido uma experiência de morar na Alemanha e estudarmos em escolas lá na Alemanha, que foi muito impactante isso, aliás, foi um dos motivos pelos quais eu vinha me dedicar à educação, né? Porque eu tive lá experiências pedagógicas bem interessantes que me impactaram e me marcaram muito. Nós chegamos aqui no Brasil e estávamos muito descontextualizados, né, nas escolas, com o que tinha aqui.
Então, voltamos para a escola em que a gente estava antes de ir e não deu certo, não ficamos bem. Então, minha mãe levou a gente para algumas escolas para a gente ver, visitar e sentir. E eu escolhi a escola e minha irmã escolheu outra, né? Totalmente opostas, diferentes, né? E que tinham muito a ver com a personalidade. Mas imagine, meu irmão escolheu uma escola, que eu não vou nem citar o nome, que eu detesto essa escola, mas ele escolheu por causa da arquitetura da escola. E ele depois veio a fazer faculdade de arquitetura, né? E eu escolhi a escola católica, porque embora eu fosse espírita, para mim sempre a espiritualidade foi alguma coisa muito forte. Então eu sempre falei, eu prefiro uma escola que tem uma religiosidade, isso eu dizia com 13 anos de idade, que mesmo que não seja minha, mas que tem porque eu achava que era mais humanista, mais, enfim, e de fato eu fiquei muito bem nessa escola, né? Uma escola de freiras, que eu fiz amizade com as freiras. Então, eu acho que tem também a questão da personalidade da criança, das tendências que a criança tem, ou o adolescente tem. Isso tem que ser ouvido, né? Eu acho que eu posso falar da experiência que eu não tenho, né? Eu também não tenho filhos, tal, mas eu tenho sobrinhos, então acompanhei o caso dos meus sobrinhos, da minha irmã e tal. É sempre uma negociação, na verdade, né? Porque você nunca vai achar aquela escola, se você tem uma busca muito forte por uma educação alternativa, democrática, libertária, provavelmente você não vai achar uma escola que vai cumprir todos os requisitos, digamos assim. Se você optar por colocar em uma escola, vai ter prós e contras. E aí você vai ter que fazer a mediação dos contras. Isso dá um trabalho, né? Então, assim, se o objetivo é uma coisa mais aberta, mas ainda é escolarizar a criança, o ideal é tentar encontrar uma escola que você tenha um diálogo com a direção da escola, com os professores, porque aí você vai conseguir fazer a mediação das coisas que não são tão bacanas, que não é exatamente o que você tinha imaginado. Porque também, só te interrompendo um pouco, Maurício, eu acho assim, importante os pais estarem convictos, porque a criança observa muito a insegurança dos pais, né? Então, quer dizer, há um diálogo com a escola e os pais ainda acreditam que aquilo é possível, então isso tem que ser forte para a criança, porque quando as crianças observam uma insegurança dos pais, é que se estabelece o problema, né? Eu já assim, acompanhei casos de pessoas que tinham os filhos em uma determinada escola, tentavam um diálogo com a direção da escola e não conseguiam, e aí eles ficavam frustrados, e aí eles externavam essa frustração entre eles, entre os pais, mas aos olhos dos filhos. Então, isso vai criando um clima de antagonismo em relação àquele tipo de educação, àquela instituição, que não é produtivo. Quer dizer, a criança já não está totalmente confortável, aí os pais não gostam da escola, mas também não tem outra opção, deixam o filho. Então, assim, isso vai escalonando o nível de conflito que, não sei, eu não acho produtivo isso. Então, se você está vendo uma barreira muito grande, muda de escola. A gente sabe que as opções não são tantas assim, e as propostas não divergem tanto entre si, né? E aí existem as limitações de tempo, de espaço, né? Que às vezes você tem 2 filhos e precisa que fiquem os 2 na mesma escola. Né? Da família. Agora, acho que você falou de negociar, é importante, né? Dos pais conseguirem trazer para os filhos essa questão, olha, aqui não é o ideal, mas a gente pode proporcionar para você estímulos alternativos, né? Então a escola, por exemplo, dá um exemplo prático, a escola não tem música, não tem artes e tal, tudo bem, mas como é a escola mais oportuna, né? Nesse momento é o que é mais possível, então você vai poder fazer um curso de música fora, você vai poder fazer enfim. Sei lá, e se também não tenho condições mas eu então proporciono, eu apresento, mostro, levo. Agora, eu quero citar uma coisa muito importante que eu acho que é essencial para mim, na minha experiência toda, tanto como aluna, depois como professora, como educadora, que eu trabalhei 15 anos em sala de aula, em escolas públicas, particulares, etc. É o seguinte, a coisa mais importante da educação é a relação. Né? Então, o que acontece? Às vezes, você tem uma escola que não tem grandes novidades pedagógicas, mas tem professores humanos, né?
que estabelece relações profundas com as pessoas, né? E isso conta mais do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Né? Então, é isso que também a gente tem que perceber. Os pais, os adultos têm que perceber essa... É uma espécie de percepção que a gente desenvolve de ver como é que os professores estão se relacionando com as crianças, etc. E entre si, como a escola entende os professores, né? Porque muitas vezes as pessoas veem uma proposta muito interessante, né, alternativa e tal, mas as relações entre a escola, a direção da escola e os professores é aquela muito tradicional, os professores não têm liberdades, né, não têm direitos, enfim, isso daí realmente faz diferença, né, para a criança. Eu me lembro exatamente, no meu caso pessoal, por exemplo, eu estudei no Colégio de Freiras, no Maria Imaculada, né, em São Paulo, e eu estabeleci, era um colégio tradicional, mas havia muito humanismo, né? Que nem sempre é o caso também, não é todo colégio de freira que tem isso. Tem uns que são bem autoritários, né? Mas havia muito humanismo, talvez pela diretora, com quem eu fiz uma amizade assim profunda, e eu tive relações com professores que duraram para o resto da vida, né? Eu agora mesmo, por exemplo, eu estou em contato com uma professora que foi minha de português, que ela está para morrer. E eu converso com as filhas, tudo isso. Então, eu mantive contato, relações marcantes, né? E que isso é muito importante. Mas isso é muito raro, né? É raro. Agora, eu, como professora, também tive essa experiência. Recentemente, fui procurada por uma aluna, que foi minha aluna no Colégio Nova Era, e que depois veio participar de um projeto nosso na Universidade de Pampédia, tudo. Quer dizer, falando da marca que deixou a educação. Então, quer dizer, um ser humano capaz de marcar o outro, né? Ele pode estar em qualquer contexto. Isso que é importante dizer. A gente tá e nem sempre dos vínculos. Isso nem sempre tem a ver com o modelo pedagógico adotado pela escola. Então, eu tenho um exemplo de um caso que aconteceu recentemente. Uma escola mais aberta, mais flexível, tem poucos alunos por sala, poucas salas, uma relação de professores, direção e pais muito, né, uma sinergia muito grande e tal. Mas tinha uma festa de fim de ano e na festa teve uma dança dos alunos, que eles fizeram uma coreografia lá e era um sertanejo universitário e a dança era aquela coisa meio sensualizada, as crianças tinham 10 anos, veja, questionável, né? Sim. Mas dentro de um pacote em que você tem uma relação, os professores são mais humanistas, tem uma relação, tem um diálogo constante, tem uma atenção muito constante da direção em relação ao que está acontecendo com os alunos, tal, comportamento, é muito amarrado isso. E tem um sertanejo universitário, assim, prós e contras, entende? Então, tem gente que não vai aceitar sertanejo universitário. Eu, por exemplo. Mas, assim, tem os prós e contras, quer dizer, eu acho que se tem mais ganhos do que perdas e se você não tem opção, agora, se você não aceita, tudo bem, mas você tem que ter uma outra opção. Exatamente. E não pode ser um impulso tipo, não aceito isso aqui, vou tirar meu filho né? Então, assim, desescolarização é uma opção, por exemplo, mas tem que ter o preparo, tem que ter um pensamento. Eu acho que também é uma questão importante, que, por exemplo, para mim, dentro da minha concepção é importante, e que também tem que ver a concepção que os pais têm, né? De vida, de cultura, de tudo isso, né? Assim, para mim é importante a cultura, né? Então, a liberdade é importante, mas a cultura é também importantíssima. Então, por exemplo, que a criança tenha acesso a música de boa qualidade, a teatro, a literatura, artes, etc., é muito importante. Né? Agora, também tem uma coisa, né? Isso também tem que ser mediado. Né? Por exemplo, vou contar um caso aqui que foi real, não vou citar a escola, mas uma escola que eu tinha um relacionamento, essa escola fez as crianças, acho que em torno de 12 ou 13 anos, encenaram, né, Romeu e Julieta, com a cena do suicídio e tudo mais. Eu fui contra, né, porque eu acho que é delicado. Se for trabalhar com suicídio, então tem que ter um contexto, uma discussão, etc. Não simplesmente encenar, porque, na verdade, o Shakespeare, ele estetiza, né? Claro. Ele torna o suicídio uma coisa bela, poética, né? Imagine, um gênio daquele, né? E o que aconteceu nessa escola? Um tempo depois, não muito, houve um suicídio de adolescente.
né? Então, quer dizer, a gente não pode, claro, identificar, relacionar diretamente, mas, né? Então, quer dizer, existe uma necessidade de mediação, de discussão de valores, que isto é importante, né? Por isso que no meu caso... acho que é uma questão de educar com responsabilidade, né? Quer dizer, você não lança um projeto do nada, né? Ele tem que ter uma anterioridade antes de ser aplicado com as crianças, tem que ter um cuidado que a gente sabe que às vezes não existe, né? Então, isso é importante que você falou. Agora, a questão da escolarização, que você tá louca para falar contra nós... Mas fala, eu sou a favor em determinadas circunstâncias, tomando o cuidado do seguinte, porque há pessoas que defendem a desescolarização como uma maneira de tirar a criança da influência social para doutriná-la numa seita, numa religião, etc. E isso é muito perigoso, né? Exato. Isso é muito perigoso. O pessoal daquela região não acha, né? Mas porque você não... porque você fica fora do mundo, fora Então, esse tipo de desescolarização, obviamente que eu não sou a favor. Eu sou a favor do tipo de desescolarização que é o contrário, que é para deixar a criança ter mais oportunidade de conhecer várias coisas, mas sempre tem que se tomar cuidado como que vai se dar o processo de socialização da criança, dessa criança. Exatamente, esse é o meu ponto. O que eu queria comentar com vocês, que eu acho que as pessoas não levam muito em consideração, primeiro, quando você nega uma coisa, você tem que ter o plano B. Né? E nesse caso, o plano B é muito complicado, porque sem melindres, nós todos não estamos preparados para levar para a criança todo esse conteúdo que a escola se propõe a dar. Bem ou mal, esse não é o caso, mas, enfim, a gente... ter a condição, ter a disponibilidade, porque os pais, hoje, na sua maioria, trabalham fora, né? Então, a quem vai ficar a cargo essa criança? Então, essas são minhas duas questões, mas eu acho que a principal é a questão da socialização. Veja, eu queria deixar claro para vocês que eu acho que para a gente desescolarizar, e vai acontecer isso, a gente tem que mudar a sociedade. Quando a sociedade incorporar a criança dentro do seu movimento, por isso que se natural, fala em cidades educativas. Exato, né? Eu escrevi um texto há muito tempo prevendo, né? Foi um exercício interessante de pensar como seria, né, quando as escolas fossem em todos os lugares, que as crianças tivessem livre acesso para aprender, questionar e opinar. Então, é um exercício muito bom para mim. Mas eu acho que assim, a nossa realidade hoje é um pouco triste, né? Porque são poucas crianças, né? Você vai visitar um prédio de apartamentos, tem crianças? 2 ou 3. Então a gente tem poucas crianças, né? Isso quer dizer o quê? Se você tem um filho, a possibilidade dele brincar na rua, ou conviver com primos, ou no ambiente da comunidade, o próprio parque onde ele vai encontrar, é muito pequena, são poucas as crianças. Então a escola hoje é o último reduto de crianças. É o último. Por isso que muitas coisas vêm acontecendo em relação à disciplina, porque as crianças vão lá com o objetivo claro de conviver com os amigos. E é a única coisa que elas não podem fazer. Elas têm que ir lá para receber o conhecimento divino. Lá, né? Não, inclusive até porque até o recreio é monitorado. Exatamente, tudo. Então, quer dizer, não tem esse espaço de convivência e socialização, ele não é uma socialização saudável, né? Espontânea, então, mas autorregulada. Né? Mas o ponto que eu quero dizer, Dora, é que assim, vamos supor, dos males o pior. Porque para você... O menor. Né? Desculpa. Os males do menor. Quer dizer, quando você tem o seu filho dentro de um apartamento e ele não tem com quem conviver e ele também não vai à escola, isso é um problema. Sim. Né? Então, a gente tem visto que algumas situações estão acontecendo, por exemplo, criando-se cooperativas, né? Onde os pais eles se reúnem e eles criam uma comunidade educativa e aí proporciona um ambiente de convívio em outros níveis, outros padrões. Quer dizer, os pais eles também se dispõem a conviver com outros pais. Então, criar realmente uma relação... Eu acho que tudo depende... qual a prioridade que as crianças têm na família. Né? Exato. O quanto que o nascimento das crianças vai impactar a mudança de valores, de estrutura de vida de uma família. Né? Então, tem famílias que impactam X, outras que impactam 2X, outras que impactam 0. Né?
Então, por exemplo, tem famílias que mudam de cidade, pais que mudam de profissão, que vão adotar horários mais flexíveis para poder conviver com os filhos. Que fazem aquela opção de um vai trabalhar, outro fica em casa. Ou dividir os horários, enfim, alternar os horários. Tudo isso são mudanças de paradigma, estilo de vida que era até então, antes da criança aparecer. Exatamente. Então, quer dizer, isso depende muito. Se o pai e a mãe querem ter uma vida, trabalhar os dois o dia inteiro, né? De 8 da manhã a 8 da noite, e a criança volta para casa, é claro que eles vão ter que colocar a criança numa escola integral, etc. E na maior parte do tempo, essa escola talvez seja mais tradicional. Né? Muito provavelmente. Mas agora, os pais que se organizam de maneira diferente, que vão mudar, inclusive tem gente que muda de cidade, muda para o interior, muda para o campo, enfim. É tudo uma questão de valores familiares. Né? Que eu acho. O que você quer, quer dizer, quais são os objetivos pessoais e para a família e tal, mas é uma decisão mesmo, e essa é uma decisão às vezes mais difícil, mais fácil. Por isso que eu digo, não dá para você tomar uma decisão de sair de uma escola que tem sertanejo universitário. Isso vai para mim, né? Porque não. Mas, porque você vai para outra que vai ter, sei lá, axé. Não sei se isso resolveu o seu problema, entende? Mas eu acho que você precisa, é uma decisão que não é o sertanejo universitário que deve ser o motivo da decisão, da mudança de paradigma. Exato. Você tem que olhar mais profundamente. O que é a educação? Quais são os valores? O que eu quero para minha família ao longo prazo? O que eu quero para o futuro dos meus filhos? Aí você vai pensar o seu projeto de vida em função de tudo isso. Acho que outro elemento que a gente pode levantar também, né, Dora, Maurício, é a questão de quando a criança tem uma dificuldade de se adaptar. Então ela vai mudando de escola e ela acaba não se encaixando. Então eu acho que a gente também tem que ter um pouco mais de profundidade, estou falando pelo olhar, né, da psicopedagogia, que essas questões elas têm às vezes uma origem um pouco mais profunda, né? Não estou falando das síndromes nem nada disso, mas assim, como é que essa criança é dentro de casa, né? Porque às vezes a gente também acaba criando verdadeiros reizinhos, né? São crianças que têm uma dificuldade de socialização tremenda, né? E então também a gente tem que observar se a gente não vai privar a criança de uma adaptação, de uma maturidade, deixando ela fora da escola, que muitas vezes me parece um pouco isso, né? E aí a gente vai, eu estou querendo dizer, a questão da resiliência, né? Que educar também é educar para a resiliência. A gente não pode estar 100% do nosso tempo em todos os lugares super satisfeito, né? Em todos os lugares que a gente vai conviver vai ter um grau de desconforto, né, de esforço para se adaptar, e aí às vezes me parece que alguns pais querem como se fosse uma fuga, né, um escape dessa questão, e deixando de olhar essa criança e entender o que está acontecendo com ela, né? A gente sabe que tem N situações aí que podem acontecer, então por isso que eu me anteponho, né? Por essas questões, para a gente saber, para poder falar assim, sou a favor, sou contra, por quê? Então agora a gente discute, que a gente está propondo, né, para vocês. É que assim, vamos discutir sobre isso, né? Então quem acha que tem que ser, por quê? Eu acho que nessa questão toda, a gente não está tomando partido em nenhum sentido, nós estamos colocando as cartas na mesa para a gente observar que são questões delicadas e o que tem que ser pensado em cada caso. Né? Agora, pesado. Né? Então, que vocês também vão dizer nessas nossas discussões as dificuldades que vocês encontram nesse sentido, o que vocês pensam, quais são as experiências que vocês já tiveram dentro e fora da escola com os filhos, e o que vocês pais, né, e avós que acompanham, e tios que observam, e amigos que têm filhos, enfim, o que a gente observa do que está acontecendo no mundo, porque são muitas circunstâncias, são muitas modalidades de vida e são muitas opções que a gente tem hoje e que a gente tem que refletir muito e cada um achar o seu próprio caminho. Exatamente. Né? Dentro das suas crenças pessoais, das suas abordagens, enfim, né? Eu acho que isso é importante. Então, a gente espera a discussão com vocês, a participação de vocês para a gente aprofundar essa temática.